Se você é dessas que vive procurando a ferramenta ideal para sua organização pessoal, esse episódio é para você. Eu sou a Nai. Eu sou a Nath. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre organização, ferramentas, né, de organização pessoal, que é mais a área da Nai. A gente já teve um podcast falando sobre ferramentas também para ajudar na organização do negócio, mas esse vai ser mais voltado. Vamos falar um pouquinho disso também, né? Porque eu acho que acaba tendo tudo a ver, mas sobre também organização pessoal no geral, e não só ferramentas digitais, né? Porque normalmente a gente acaba falando só sobre ferramentas digitais e a ideia é falar sobre tudo, mesclar. Então, para começar, vou começar com a pergunta, né? Pergunta de começo mesmo. O que são ferramentas de organização exatamente? Assim, a gente sabe que existem várias ferramentas e tudo mais, sei lá, planner, agenda, mas assim, o que você explica para a gente como ferramenta de organização? Então, ferramentas vão ser... Eu ia falar, são ferramentas. Mas é um utensílio, uma coisa, algo que você vai usar para te ajudar na organização. E aí isso pode ser algo digital, né? Que você vai usar através do celular, do computador. Aí pode ser um aplicativo, né? Pode ser um software que você pode usar no computador, em versão desktop, ou vai ser um aplicativo mesmo do celular. Pode ser algo que você vai usar só lá no navegador, que a gente chama de versão web. E é isso, pode ser uma coisa que você pegue, né? Como um caderno, uma agenda, um planner, um planner de pendurar, um mural, tudo isso, um calendário que você pendure também ali impresso. Tudo isso são ferramentas de organização. Que auxilia a gente ali, né, mesmo no dia a dia, tanto com a organização pessoal quanto do nosso negócio também, né? Sim, sim. Uhum. E aí, você me lembrou uma coisa também legal. Não é só esses aplicativos que a gente acha que são cheios de coisa, que são ferramentas de organização. A gente pode usar o Excel como ferramenta de organização, né? O pacote Office do Windows ou o pacote da Mac, que são ferramentas que a gente pode usar na nossa organização também, né? A gente usa lá as pastinhas do computador para guardar nossos arquivos, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente baixa. Isso também é uma ferramenta de organização. Sim, você citou um negócio que eu nunca pensei que era uma ferramenta de organização, e que é, na real, que são calendários, que nem sempre a gente usa só o do computador ou do celular, mas tem aqueles impressos também, né? Principalmente quando eu que trabalhei por muito tempo em escritório, eu praticamente nem olhava do computador, porque sempre tinha um calendário em cima da minha mesa. Uhum. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, que também é uma ferramenta de organização. E assim, pode ser algo legal de se ter, acho que até muito interessante de se ter isso para você. Eu vi uma menina que é minha mentorada, usando o calendário para marcar mais um dia de trabalho. Tipo, e aí o calendário lá, eu achei massa essa visão dela. E pode ser para você ver, sei lá, feriados facilmente. Quando é o feriado? Se você não está perto do computador, né? Está em casa. Ou anotar lá, dia de compras, botar na geladeira. Tem esse calendário que você cola na geladeira, né? Que vem com imã. Sim. Então, é uma coisa que a gente sempre usou, mas que a gente nunca deu muito valor, né? Às vezes a gente acaba migrando muito para o digital, né? Mas, assim, tem coisas que eu acho que é importante a gente ter aquele sentimento de ser um negócio palpável, sei lá, ter uma visualização melhor mesmo. Essa questão mesmo aí do calendário, né? Citar aqui até minha sogra, por exemplo. Ela sempre risca
o gás, quando ela compra o gás, para ela poder ter um controle de quando mais ou menos Olha vai acabar aí. o gás. E eu fazia isso também, porque eu via ela fazendo, eu fazia quando eu morava em casa, né? Hoje em dia eu moro em apartamento, então é encanado. Mas é também uma coisa muito boa, né? Para a gente conseguir ter essa visualização, né? Nunca tinha Física pensado mesmo. nisso. Muito bom. É, sim, ela é Excelente. virginiana, menina. Então, né? Tu Então, já sabe. tem que ter tudo sob controle. Sim. É, Outra pergunta, não sei se você quer acrescentar alguma coisa mais sobre não, isso. não. Eu ia falar alguma coisa que me fugiu. Pode continuar. Tá. Mas você acha que existe uma ferramenta assim, perfeita? Ou você acha que é o conjunto de várias ou vai de cada pessoa mesmo? Vai de cada pessoa. Não existe ferramenta perfeita. Existe ferramenta útil para o que você precisa. Então, se Uhum. você precisa anotar o dia que você comprou o gás para você saber quanto que ele vai durar, um calendário é uma ferramenta ótima, né? Porque vai estar Uhum. lá visual e aí no próximo mês você só vai voltar. Foi no dia 10 do mês passado. E aí vê se durou 30 dias, 20 dias, 40 dias. E aí nesse mês você fez mais, você assou mais coisa, usou mais para fazer, enfim, outras comidas que demoravam mais. E aí dá para ter noção dessa utilização disso. Um exemplo. Não seria legal anotar, né? Fazendo um contraponto. Aí eu vou anotar no caderno que eu comprei no dia 10. Às vezes você perde ali, onde é que está esse caderno? Né? É, E aí, dia 10 eu estou comprando no dia 13. Rapidinho, quando você olha no calendário, dá para ver quantas semanas foram. Mas no caderno você vai ter que parar, fazer as contas, quantos dias. E aí. Então, assim, se é algo que você precisa visualizar, aí vai ser uma ferramenta mais visual. Se é algo que você precisa registrar, você pode ser uma coisa que você pode anotar, vai ter ali uma distribuição semanal, aí você gosta de ver a visualização semanal, compra um planner semanal. Planner é o que para você? Uma agenda, ou o caderno só para colocar lá o dia. Hoje é terça-feira, hoje é quinta-feira, dia 17. Coloca lá e aí coloca as minhas tarefas. Isso tá legal para você? Então, assim, depende do objetivo, depende do que você quer e como você funciona. Tem gente que pega o bloco de notas, coloca lá uma nota de cada dia e vai anotando o que precisa fazer cada dia e depois ele vai dando cheque, apagando. Tá ótimo. Tem gente que eu já vi fazer com o Google Calendar. Pega o dia do Google Calendar, coloca lá que tem a função de fazer um checklist, né? Coloca lá todas as coisas e aí, à medida que vai executando, vai tirando. Para essa pessoa dá super certo, mas para quem, na maioria das pessoas, não consegue se concentrar com muita informação no lugar só, talvez essa não seja a melhor opção. Então, a gente tem que ir entendendo como que o nosso cérebro funciona, né? O que vai ajudar a gente a focar mais, o que vai ajudar a gente a organizar melhor as coisas para escolher a ferramenta. Se é melhor uma ferramenta digital, se é melhor uma ferramenta física, né? Se você precisa se uma ferramenta só é suficiente, você precisa de mais ferramentas. Então, não existe ferramenta ideal ou perfeita. Existe aquela ferramenta que combina com você e com aquilo que você quer aplicar, aquilo que você precisa resolver. tá. Isso que eu ia acrescentar também, né? Às vezes a pessoa acha que por ver assim outras, né? Um exemplo, igual o Trello. O Trello teve um boom Um assim na boom. nossa bolha de criação de conteúdo e tudo mais, né? Quem é desse meio, do ano passado para esse ano, assim, todo mundo usando o Trello desesperadamente. E aí, às vezes, a pessoa querendo se organizar só pensava no Trello, e nem sempre o Trello é exatamente a ferramenta ideal para Ideal. aquilo que você estava procurando. Igual eu já vi você falando, eu nunca usei, mas aquele, acho que é Tudo Todoist, isso. Tudo isso. Uhum. que não tenho certeza se é esse nome, um que repete, que você pode colocar É esse. eventos, é esse mesmo? Ah, Eventos tá. É porque eu recorrentes. nunca usei. E de repente, né, se a pessoa precisa de algo assim, que precisa ficar te lembrando e repetindo Uhum. sempre,
Então, o outro não seria ideal, porque você teria um trabalho manual. Então, pensar nesse tipo de coisa também, né? Eu acho que é importante. Se a ferramenta é a ideal, a que realmente vai te facilitar, porque a ideia da ferramenta é facilitar a tua vida, né? No que você quer. Então, Vamos dizer, você deu o exemplo do Todoist, que aí a gente já vai entrar um pouquinho numa pergunta que vem para frente, mas o Todoist também já foi usado para gerenciar tarefas e projetos. A ideia original dele é para gerenciar projetos, mas a aplicação ótima dele é para tarefas. E ótima para caixa de entrada, para você colocar lá tudo que você... Para pessoas que gostam dessa possibilidade do digital. Caixa de entrada, e em algum momento do seu dia você pegar, eu escrevi isso aqui, isso vai para onde, e eu preciso fazer o que com essa coisa. É uma frase que eu escrevi e eu vou guardar só. É uma conta que eu tenho que pagar e aí eu tenho que botar na minha agenda. É um projeto que eu quero começar e aí eu tenho que pesquisar e vai para o meu planejamento. E pode ser também para listas de tarefas recorrentes, que a gente chama de checklist. Vamos dizer, uma pessoa que faz uma sequência de tarefas todos os dias pode usar o Todoist, ela não precisa fazer aquela lista todos os dias, não precisa nem imprimir a lista todos os dias, ela vai estar lá. Aí todos os dias você faz o checkzinho. Eu vou, por exemplo, uma lista que eu tenho é de revisão de relatório, que é uma coisa que eu faço no meu trabalho. E eu sempre esqueço alguma coisa. Então, o que é que eu fiz? Fiz uma lista de sequência para checar tudo que eu tenho que fazer correção. E no final voltar para saber se está tudo certo. É muito útil também para quem está querendo implementar rotina. Rotina matinal, rotina noturna. E que você precisa ser lembrada de fazer a meditação, de ir fazer o exercício, fazer a caminhada, sei lá, escovar o dente. Então, porque você vai receber a notificação, tá na hora de levantar, tá na hora de tomar café, tá na hora de, sei lá, até do remédio. Que a gente às vezes tem um alarme, mas ali você vai ter uma sequência de rotina que você gostaria de implementar para ter uma rotina matinal melhor. Ou para você sair todos os dias 8 horas, você quer fazer uma sequência de atividades para você não esquecer nada, você vai e coloca ali. E é isso, tipo, conseguir entender como que a ferramenta pode te ajudar da melhor forma possível. Eu acho que isso aí já responde até, como você falou, a próxima pergunta, de que é como escolher a ferramenta ideal, né? Então, é exatamente... Não sei se você quer acrescentar algo mais, assim, sobre isso. Eu acho que é isso. Como escolher a melhor ferramenta para você no momento. Você falou do Trello e tem muita gente que super se encontrou no Trello. Mas, para mim, aí a minha experiência, eu sempre falo isso para todas as pessoas que me perguntam: você acha que o Trello é uma ferramenta para a gente aplicar para fazer planejamento semanal? Eu vou dizer não. Porque, para mim, eu acho que é uma ferramenta de gestão de projetos e principalmente para gestão de coisas que você precisa interagir com outras pessoas. Para gestão de equipe, por exemplo. Eu tenho o planejamento de conteúdo. Aí eu vou planejar no Trello. É legal porque principalmente se você precisa interagir com outra pessoa, você vai colocar lá todas as suas ideias de post. Aí depois vai colocar todos os cards, todas as legendas e numa sequência, porque quem ainda não conhece o Trello, é um aplicativo que você tem listas, onde você vai colocar blocos, vamos dizer assim, de coisas, e aí pode ir mudando de uma lista para outra, de uma coluna para outra. Então, se eu tinha esse para fazer, eu mudo para o fazer amanhã. Enfim. E aí, para mim, funciona muito para projeto. Para o projeto tal, projeto tal, projeto tal. E para planejamento de conteúdo, acho que também é legal. Mas para eu planejar a minha semana, hoje eu vou revisar um relatório, fazer um post, engajar alguma coisa, gravar um vídeo. Para mim, não funciona. Funciona o papel que eu gosto de fazer, dar o check. E eu vejo tudo de uma vez, tipo, de uma vez só assim, mas tá no físico. Eu gosto realmente de pegar.
para o planejamento semanal. Mas para alguém pode dar super certo. Para outra pessoa pode ser o Notion, que dá super certo fazer o planejamento semanal dela lá dentro, com a mesma lógica do Notion. Para outra pessoa já não funciona. Funciona pegar o Google Keep, que é uma outra ferramenta que tem lá a possibilidade de você criar uma nota para cada dia e só criar uma listinha. E para outra pessoa funciona, como eu falei, pegar, eu vou fazer o que hoje? Fazer uma lista no papel. Pronto. E aí, às vezes o simples funciona. Que é uma mistura do que eu faço, né? Eu pego, escrevo todos os dias da semana e vou distribuindo. E à medida que vai acontecendo, eu vou cortando ou vou adicionando coisas que vão aparecendo. Porque, para mim, eu gosto dessa parte no papel. E no digital vai planejamento de longo prazo. Eu coloco objetivo, eu coloco o planejamento dos projetos, planejamento do nosso curso foi lá. Planejamento dos podcasts, a gente coloca lá. Por quê? Principalmente porque a gente tinha que interagir. E aí eu poderia colocar lá a ideia, você também. E é um banco de dados. Então, todos os dados a respeito do nosso curso estão lá. Então, todos os dados relacionados aos meus objetivos estão lá. Que se relacionam com outras coisas que eu quero fazer, porque é fácil. Aí eu não preciso ter vários papéis, várias pastas e andar com essa pasta em todo lugar para o dia que eu quiser consultar o meu planejamento, a minha roda da vida. E pensar qual foi o objetivo que eu pensei para essa área, tá lá no Notion, eu não estou levando um bocado de papel. Sim. Para planejamento de equipe também, de negócios e tal, pode ser muito legal você ter lá um CRM no Notion, porque tem a possibilidade da gente colocar no formato Trello, que já conhece, que eu esqueci agora, mas é de board, né? Vamos pensar que a gente tem um mural em casa e tem assim as coluninhas que você pode colocar o post-it de uma coluna para outra. A gente pode fazer isso no Trello e pode fazer isso no Notion. Então, o CRM para empresas, o que é? Eu faço um mapeamento de todos os meus clientes ou das prospecções de clientes e vai colocar lá o status. Eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que mandar proposta, eu tenho que, na fase de mandar proposta, de montar orçamento. Já mandei a proposta, agora eu tenho que monitorar se ele vai responder ou não. Então, daqui a uma semana eu entro em contato. E aí, assim, entender o uso da ferramenta e para o que você quer e como que ele vai te ajudar. Então, se você agora está muito confusa, precisa só resolver um problema, pode ir para o papel e fazer seu planejamento ali. Já está um pouquinho mais avançada, quer testar uma ferramenta digital? Vamos testar a ferramenta, pesquisa sobre a ferramenta e pesquisa também questão de custo. Não precisa comprar uma ferramenta de cara, né? Porque o Notion tem um pacote, o Trello tem esse pacote. E eu vejo também que o Trello é limitado, se a gente for pensar assim, algumas coisas a gente precisa colocar uma função, ele é limitado em relação a essas funções e de conexão com outros. Então, para você poder ter essa possibilidade, tem que pagar. Não precisa também comprar um Trello super caro, caríssimo, R$200, numa parada que é um monte de papel. Dou valor ao trabalho da pessoa que fez, que imprimiu, claro, mas não é algo que você precisa investir tanto para estar certo. Pode comprar o mais barato. E aí é isso. E se conhecendo e se observando para ver também como você funciona a cada ferramenta. Eu já tive planner e não deu certo. Já tive agenda e não deu certo. Então, aí é vendo e testando também. Não gostou de um? Testa outro. E fases, né? Eu acho também. Porque são fases. Eu já tive tempo também de usar só o caderno para me organizar assim no dia a dia com as minhas tarefas e show. Agora já tem 3 ou 2 anos, nem lembro, que eu uso o planner semanal, né? No modelo semanal e para mim dá super certo também. E aí o seu plano é super simples, né? Não tem super simples, sem nenhuma doideira. Baratíssimo, porque eu sou dessas, não vem com negócio de planner caro que eu não vou comprar. Eu amo papelaria, mas olha, não tem coragem. Não dá para investir tanto. É uma consulta médica. Sim, menina.
Mas É bem isso. dois Tem quase, uns planos de 200 e poucos quase reais. o preço do meu gás. Quase não dá para comprar quase dois. É dois, duas vezes de gás, já que a gente está falando de gás. Outra coisa que eu me lembrei é muitos planners desse, muita gente também faz planejamento financeiro, que é outro viés do planejamento, né? No caderno. Tem muita gente que é apegada a anotar todos os custos, né? Os gastos no caderno. E tem gente que usa ali aquela parte do plano que geralmente vem, né? Para fazer isso também. Para mim, também não deu certo, porque eu não consigo escrever. Às vezes as coisas se perdem. E aí, o que eu fui para uma ferramenta digital que é o Excel. E tenho as minhas estratégias para conseguir mapear todos os meus gastos. Então, é ir vendo como que realmente dá resultado. E o que a pessoa usa também, né? Porque às vezes esses planos super, ultra, mega, power, mirabolantes, vem com várias ferramentas que a pessoa nem usa. Nem usa. Então, né, essencialismo, gente, minimalismo, nosso bolso agradece, nossa cabeça também, porque a gente se enche de tanta coisa ao nosso redor que depois, no final, a gente fica ansioso, né? Uhum. Ao invés de ser uma coisa que nos ajuda, nos deixa mais ansiosa, mais tralha, né? Digamos assim. Sim. Você acha que é errado usar mais de uma ferramenta? Não. Se fizer sentido. Tem uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar coisas sobre planejamento, que era uma coisa em cada lugar. Tipo, que cada ferramenta. E aí faz sentido a parte de cada ferramenta ter uma função ideal, vamos dizer, sua função nativa. Então, o Trello foi pensado para trabalho em equipe. O Todoist foi pensado para gestão de projetos, mas que para a gente é muito útil para listas e rotinas. O Notion já é uma central de planejamento, você pode fazer várias coisas. Aí tem o outro, que é bloco de notas, então é bloco de notas. O Planner é para planejamento mais expandido. A agenda é para compromisso e coisas com data e hora específicos, né? Tarefas que precisam acontecer naquela data ou naquela hora. Mas a gente não precisa ter uma coisa para cada função, vamos dizer assim. Porque esse conceito era uma coisa em cada canto e cada coisa era para uma coisa. A lógica era, cada ferramenta tinha uma função, então para cada função eu tinha que ter uma ferramenta. Era essa a lógica. Então, se eu tinha 10 coisas para organizar que tivessem naturezas diferentes, eu tinha que ter 10 ferramentas. Mas a gente quebra isso quando a gente vai usando ferramentas que têm multifunções, como o Notion. Eu posso usar uma caixa de entrada e, ao mesmo tempo, ela ser a ferramenta das minhas listas, como o Todoist. Eu posso ter uma ferramenta para digitalizar o meu material, como o Evernote. E tá ok. Aí eu não preciso ter uma ferramenta para tarefas, outra para planejamento de projeto, outra para planejamento no geral, que era mais ou menos a lógica desse conceito. Então, a gente pode ser minimalista e reduzir ao mínimo a ferramenta o número de ferramentas que a gente usa, até para não criar muita confusão. Mas a gente pode usar a mesma ferramenta para fazer funções diferentes, coisas diferentes, para otimizar o planejamento. Acho que era isso. Eu também, eu uso mais de uma ferramenta, mas eu sou uma pessoa normal, então eu estou falando aqui como se fosse um ouvinte nossa. Por que eu estou falando isso? Porque a Nai não é normal no planejamento. A Nai é uma pessoa super detalhista e que tem várias frentes, né? Então, por mais que também ela tenha não seja minimalista no planejamento dela também no sentido de ferramentas, que é o que a gente está falando aqui, ela acaba tendo várias outras áreas, né? E usando diversas ferramentas, mesmo assim,
para se organizar. Se eu fizer coisa muito detalhada, eu acabo me perdendo. Então, eu tento também diminuir essas ferramentas o máximo que eu puder, né? Tipo, eu uso um Planner e uso o Notion. E tá bom. Tá bom. E aí, para o financeiro, eu uso Excel. E aí, eu já usei aplicativo, mas agora eu abonei, eu uso somente o Excel. Então, é dessa forma que funciona para mim. Então, assim, né, para quem está ouvindo a gente, que tiver o mesmo problema que eu, por exemplo, e gostar de minimizar essa questão das ferramentas para poder também depois não ficar meio perdida onde que está o quê, né? Essa é uma dica, assim. Sim, sim. O que eu sempre lembro também você usa muita coisa. Eu posso usar muita coisa, mas também eu testo para ver se dá certo e para falar sobre isso, né? Eu testo até porque pouco. Você trabalha com isso. Eu testo até pouco. Então, quando eu comecei a pensar em me organizar e otimizar a organização da equipe que eu trabalho mesmo, eu pesquisei 5 aplicativos para ver qual que era. Tinha a opção grátis, qual que a galera ia entender mais fácil. A gente não adotou nenhum. Mas, no fim, eu convenci a usar o Trello. E aí deu muito certo durante um tempo. Só que aí, quando a gente parou de usar, o que eu fiz? Isso aqui é do trabalho, eu não uso mais, eu vou tirar. Então, eu não usava mais o Trello. Tem lá como registro, como arquivo, mas não uso mais. Eu uso muito mais o Notion. Aí eu uso o Notion, o Excel. O Todoist está parado, porque eu parei de fazer essas coisas das rotinas. Mas eu testei isso por muito tempo para ver se funciona. E me ajudou muito tempo. Até eu encontrar o Notion, eu usava muito mais o Todoist, mas hoje eu uso mais o Notion. E o Evernote, que eu uso para digitalizar minhas coisas. Então, lá eu tenho um grande arquivo morto. É isso. Aí, o que a Nath está falando de muito detalhismo o meu Notion tem 1000 páginas. Mas porque ela tem várias áreas e porque Várias também áreas. ela trabalha com isso, né? Então, é diferente. Eu acho que isso, né, a gente tem que ter essa consciência também. Eu também já usei o Evernote quando eu trabalhava fora, né? Sem ser home office, porque eu lidava com muitas senhas e muita coisa que eu precisava ter ali para ficar consultando e nem sempre eu estava com alguma coisa de papel, né, na minha mão, agenda, alguma coisa assim. Então, eu usava muito o Evernote também como um grande arquivo morto. Inclusive, existe até hoje, mas hoje em dia não uso mais. Aqui eu tinha anotado para a gente falar para você falar, dar dicas de ferramentas em que é melhor usar. Só que veio na cabeça aqui enquanto a gente conversava, e eu acho que pode ficar melhor para quem ouve a gente, porque né, o formato de podcast é uma coisa mais dinâmica, de falar assim, falar o que seria ideal. Tipo assim, eu falar para compromissos. Para compromissos, me dá uma ferramenta digital e uma física. Aí você falaria. Para gerenciar, entendeu? Porque eu acho que fica mais assim, se a pessoa estiver ouvindo e quiser anotar, né, para depois baixar e de repente testar, acho que é legal. Tá. Então, para compromissos e coisas agendadas, que às vezes nem sempre né, tá ali para tão perto e a gente tem que lembrar depois. Uma ferramenta física e uma ferramenta... Na opção digital, o Google Agenda. Na opção física, você pode ter um calendário de parede, se é para te lembrar compromissos. E você pode ter uma agenda mesmo, normal. Só que aí, lembrando essa coisa do minimalismo e a eficácia do seu planejamento, se você vai ter uma outra ferramenta, não precisa ter 2 cadernos. Então, você pode ter um planner que tem ali um calendário do mês, ou ter esse calendário no Google.
porque é mais útil não seria útil, mas o legal de ter um calendário digital é que ele vai te lembrar. Por exemplo, vamos dizer que você anotou que precisa pagar uma conta no dia 10 do próximo mês. Ao longo do mês, você esqueceu. Você só vai lembrar quando você chegar no dia. E de alguma forma você poderia ter antecipado isso, então você pode usar o Google que você está ali vendo de qualquer lugar e ele pode te mandar você pode formatar isso para ele te mandar uma notificação um dia antes, 2 dias antes, na semana. Ou a reunião, você só vai lembrar da reunião no dia da reunião, se você precisar preparar alguma coisa para aquela reunião. Então, na visualização do Google, você vai ver ali no seu planejamento da semana que vai ter uma reunião. Você precisa preparar a apresentação, você precisa preparar para se deslocar, se você precisar ir. Você precisa mandar uma mensagem para as pessoas, lembrando, ou mandar o link da reunião. Essa é a possibilidade de você ter uma ferramenta de agenda digital. E aí, se você não for ter um planner que já tenha isso, né, o calendário, ou um calendário de parede, eu sugiro que a sua ferramenta de calendário seja essa digital. Tá. Você precisa desbloquear o iPad. Ops. Foi mal, gente, a Alexia. A Alexia está bombando. Para tarefas do dia a dia. Para tarefas do dia a dia, uma ferramenta digital, o Todoist. Para uma ferramenta física, o caderno. Tá. Para gerenciamento de projetos, assim, grandes projetos. Não digo nem grandes, né? Projetos no geral, assim, uma coisa que você precisa de mais etapas e tudo mais. Digital Notion. É muito bom. Agora, para quem tem dificuldade com o inglês e de alguma forma se sentir limitado ou não conseguir, né, não achar que a ferramenta é amigável, o Trello. Muito bom também. E físico, pode ser um planner de mesa ou um mural, que aí você vai colocar lá o fazendo, feito, a fazer, feito, concluído. Fazendo, a fazer, fazendo, concluído. Que confusão. Que aí você vai ter um grande mural com colunas e vai mudar os post-its de lugar. Tá. Eu acho que basicamente é isso, né? Você tem alguma outra ideia do que é basicamente Caixa de entrada. A caixa de entrada. Que aí pode ser aquele caderninho que você anota tudo que vem à cabeça. Alguém te ligou, pediu para você fazer alguma coisa, você anota no caderninho ou no bloco de notas. Você recebeu um e-mail, precisa fazer alguma coisa a partir desse e-mail, a mesma coisa. Pode anotar no caderninho. A ferramenta física, a ferramenta digital pode ser o seu bloco de notas, né, que já chama assim, ou também o Todoist. Eu ia falar que eu não usava caixa de entrada, mas eu uso sim meu bloco de notas. E olha, gente, se a gente... Estou falando aqui, olha, gente, porque a ideia é começar a colocar os vídeos, né, que a gente grava em vídeo e depois extrai o áudio para o podcast. Se for para o vídeo um dia, para vocês verem o nosso caderninho do nosso curso GN, tão lindinho. Eu uso ele como caixa de entrada também. Olha. E eu acho que é basicamente isso, né? Assim, de opções, de funções que a gente usa no dia a dia. Tem uma coisa muito que a gente tem, mas a gente não lembra que é uma ferramenta, que é arquivo. Você pode ter um arquivo físico, pode ser a caixa, né? Você vai guardar o quê? Nota fiscal, correspondência, conta, ou qualquer coisa que você precise guardar de documento de casa, plano de saúde, certidão de nascimento, casamento, boa lembrança. Coisas de vacinação, outras coisas que você precisa guardar, exame.
que pode ter uma caixa física, pode ser uma pasta ou várias pastas. Tem gente que tem arquivo mesmo, né, em casa, para guardar a documentação de projeto, né? A gente vê isso muito em escritório. Mas tem gente que tem em casa. E você pode ter essa versão do arquivo digital, que é como eu falei, pode ser aquelas pastinhas do computador, pode ser o Drive, o Google Drive, o Dropbox, a nuvem da Apple e várias outras nuvens que já existem. E pode ser eu estou dando várias opções, porque cada um vai... O Drive já está ótimo, assim, porque tem a opção de estar na nuvem. Mas adicionando a possibilidade de ser uma nuvem e poder te dar a possibilidade de você digitalizar com o seu computador seus documentos, tem o Evernote. Certo. Eu tinha esquecido desse detalhe. E é realmente uma coisa. Inclusive, preciso fazer uma faxina no meu arquivo aqui em casa. Outra coisa. Eu vou dar uma opção também de finanças, né? Já que nós citamos finanças ali atrás na questão do Planner e Excel e tudo mais, simplesmente um caderno na opção física. Também na opção física temos o Planner, se você gostar, né, de coisa mais assim elaborada. E a outra opção também é aqueles livro-caixas, sabe? Aquele bem simplesão, livro-caixa, que vem lá tudo certinho. Eu tinha o livro-caixa da primeira empresa. Data, descrição e valor. E, né, fechou. Se você for muito prático e gostar de papel, pode ser esse tipo aí. E agora, se for digital, o Excel, né, eu acho que para mim é a melhor opção, mas tem também as opções de aplicativos, né? Guia bolso, Mobius, que também dá para você abrir pelo computador, que fica bem legal. Então, são essas as opções. Já que falamos de finanças, né? Coloquei aqui essas opções também. E eu acho que é basicamente isso. Agora é basicamente isso mesmo. Pelo menos eu não estou lembrando de nada. Como penúltima pergunta aí para a gente finalizar, né? Você acha que a indústria acaba gerando mais consumismo ou ansiedade com o aumento da demanda por ferramentas, tanto digitais quanto físicas? Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu acho que com esse negócio, né, de produtividade, o pessoal acaba usando muito isso para vender, né, em pitch de venda, em carta de venda também de produtos digitais ali e para a gente ler. Muito esse tipo de coisa, né? Como se você precisasse de comprar vários aplicativos que tem, a gente citou aqui vários gratuitos e que tem a versão gratuita e paga, e nem sempre você tem essa demanda tão grande para precisar pagar o aplicativo, né, ou o programa que você utilize, e também não precisa comprar tudo que é tipo de agenda, né, e planner e esse tipo de coisa. Mas aí a pergunta é só para gerar uma mini polêmica, porque aqui no Mamas Podcast a gente gosta de assuntos polêmicos. Então, as problematizadoras. Então, é só para a gente ter aí finalizar com esse questionamento. Querendo ou não, traz uma reflexão aí para todo mundo, né? Sim. É bom a gente lembrar que a ferramenta não é a organização, não é a sua organização. A ferramenta não vai resolver a sua organização. Ela é uma ferramenta, ela é um meio. E quando a gente, exatamente por conta disso que você falou, da produtividade e tal, hoje a gente vê mais pessoas falando de uma produtividade mais compassiva, né, mais afetiva e tal. Mas há alguns 2, 3 anos atrás, quando você procurava sobre gestão de tempo, tarefas, planejamento, era produtividade, e aí a pessoa já jogava na sua cara um aplicativo, uma ferramenta. Ou você colocava no Google e vinha primeiro a lista dos aplicativos, o Orkana, não sei o que lá, o Trello, que estava em alta também. E aí, como se a sua organização se resumisse à ferramenta e ela fosse resolver a vida.
Hoje a gente sabe que planejamento, né, hoje quem nos acompanha e quem não acompanha ainda, vai lá acompanhar para ficar sabendo. Se você não sabe, fica sabendo. Que, que o planejamento não é só a ferramenta, não é só planejar o hoje, né? Você precisa. É bom a gente pensar numa coisa a longo prazo para motivação, sentido, para você ter coragem. Então, eu tenho que ter coragem, mas para fazer o quê, né? Eu vou fazer esse planejamento aqui, mas para quê? O que eu quero alcançar? E a gente só consegue pensar nisso, e pode ser só ter a minha casa, me manter no meu projeto, no meu trabalho, carteira assinada, passar no concurso, ser professora universitária, e tudo isso é objetivo. Então, pode ser, né, só uma coisa, não precisa ser vários planejamentos, né, vários objetivos, pode ser só um objetivo. E aí, a partir desse objetivo, você vai pensar em como você conseguir isso. E aí, você vem pensando tudo até chegar na tarefa. A tarefa que você faz hoje, as coisas que você faz essa semana, a sua rotina, ela tem que estar alinhada com isso que você quer conquistar, que é a pessoa que você quer ser. Então, pensa tudo isso resumido numa ferramenta que você tem mais produtividade. E a produtividade é só relacionada a trabalho, a capital. E a gente não é só trabalho, a gente não é só capital. Mas essa sociedade capitalista, que tudo é para você comprar mais e gerar mais dinheiro, só quer saber quantas horas você consegue trabalhar e quanto trabalho você consegue fazer mais durante esse horário de trabalho. E não tá nem aí para o resto. Tá nem aí se você tem família, não tá nem aí se você quer fazer um almoço com calma, se você precisa descansar, se você quer fazer um curso, enfim. E um discurso para a gente se manter nessa máquina e ficar rodando, né, como se fosse um hamster rodando ali na rodinha. E aí, eu acho, sim, que acaba gerando mais consumismo, porque para além da ferramenta que estava lá na lista do Google quando você procurava, não precisava nem procurar sobre produtividade. Sobre planejamento, era a parte dos planners. Já vinha o planner super caro. Aí você já ficava, pô, tenho que comprar esse planner para conseguir me organizar, porque aí já vem aquele discurso que é o meu plano, é minha ferramenta vai te ajudar, tanto o aplicativo quanto o plano. Essa milagrosa. Vem a promessa milagrosa do marketing que aquele plano vai salvar a sua vida. Que tem tudo, é completo, tem todos, como a Leti falou, nem sempre você vai usar tudo que tem naquela parada, mas você fica querendo, porque a blogueirinha tem, porque não sei quem dizer que você conhece tem, porque você viu que a pessoa aplicando todas aquelas ferramentas, e aí você precisa aplicar também para você ficar mais organizado. Às vezes nada daquilo combina com você e você está querendo meter a sua vida dentro daquela ferramenta, e não o contrário. A ferramenta tem que ser inserida na sua vida, e não a sua vida caber dentro da ferramenta. E aí é isso, a gente ressignificando isso, a organização pode ser uma coisa simples, não precisa custar nada. Muitos aplicativos, muitos softwares têm versão gratuita, que a gente né, que seria a versão de entrada. E aí você só paga se você precisar de coisas a mais. E para a maioria o gratuito já é suficiente. E para a maioria o gratuito é suficiente. Tem alguns aplicativos como o Todoist que você só precisa pagar se você quiser trabalhar em equipe, né? Compartilhar coisas. O Notion, a gente consegue fazer uma série de coisas com o Notion gratuito. O Trello é gratuito. O básico é gratuito. E você pode, no físico, arrumar um calendário. O Google é gratuito também. Você pode arrumar um calendário, que em muitos lugares até distribui. Ou você pode colocar no Google e calendário 2022 imprimível. E, dar um jeito de imprimir. E começar com um caderno ou um plano. Hoje antes a gente não tinha, né? Isso era um fato. Há uns 5 anos atrás era muito difícil você encontrar um planner barato. Então por isso que criavam ainda mais essa frição de preciso do planner, e o planner básico era R$100, R$200. Eu já vi gente dar R$300 no planner gigante.
que tipo, é super ineficiente na época que a gente precisava sair de casa para trabalhar, hoje a gente já está voltando ao normal, mas você não fica, para quem não ficava em casa para trabalhar, quem tinha que sair, imagina sair levando esse catatal de coisa. Sim. Então, eu acho que a gente consegue começar a se organizar pensando o que é essencial, que pode ser só um caderno, uma caneta, um ofício. Eu já me organizei. Quanto tempo já me organizei na faculdade? Pegava folha de rascunho, desenhava o calendário para colocar na parede. Ou desenhava as minhas folhas da semana, assim, para poder distribuir. Nada, não precisa ser essa coisa que é alimentada pelo consumismo, por essas promessas aí, não. Sim, eu acho que fica aí a reflexão, né, para a gente. Nosso bolso agradece e o meio ambiente agradece. Também. E só para a gente ter um exemplo aí bem palpável, que todo mundo já viu sobre essa questão do consumismo e organização, é só você prestar atenção nos Instagrams de estudo para concurso, principalmente. Planner diário, planner semanal, planner mensal, tudo separado, tudo coisa na mesa. Post-it de trocentos estilos, de trocentas cores, várias indicações de trocentas mil canetas, trocentos mil marcadores. Então, esse tipo de coisa, assim, realmente, se você gosta, se você tem condição, é uma coisa, mas eu acho que fica aí a reflexão para a gente ser cada vez mais essencialista, principalmente, eu acho que o nosso público que tem esse perfil de utilizar, de querer, né, ter uma consciência ambiental maior, ter uma consciência também do nosso dinheiro, de cuidado, de administração com o nosso dinheiro maior. Então, eu acho que o nosso público realmente vai se identificar com isso que a gente está falando aqui. E então é isso. Encaminhando para o final, acho que a mensagem final já fica aí como essa, né? Um podcast de ferramentas que acabamos aqui falando de várias outras do consumismo, do meio ambiente, do não sei o quê. do preço do gás. Nós somos problematizadores e é sobre, tá? Então, gente, muito obrigada. Se você gostou do nosso podcast, não deixe de compartilhar. Isso ajuda muito, né, a divulgar o nosso trabalho. Se você tanto compartilhar no Instagram, quanto compartilhar também no privado com um amigo seu que você acha que vai gostar. E também não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, que é o Instagram, @pretinhaboys, Instagram, @natiamaral.finanças, e também no nosso YouTube, que é o Nanas Podcast. Por enquanto está lá só com poucos vídeos, mas tem uns vídeos. E o da Pretinha Boys, que é simplesmente Pretinha Boys, e o dela é super alimentado, tudo certinho. Então, vocês podem ir lá, que tem vários vídeos lá já para serem consumidos sobre planejamento, gestão e tudo mais. É isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.